Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este podcast especial elaborado pela parceria do Hospital Santa Isabel e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o nosso podcast de longevidade, envelhecimento ativo e saudável. Você vai poder acompanhar conosco as principais informações para o grupo da população brasileira de 60 a mais com muita qualidade de vida e também informações preciosas para o seu dia a dia. Hoje nós vamos tratar a respeito de oftalmologia e cuidados básicos aí para a questão dos olhos. E nós temos aqui duas feras disponíveis para conversar conosco, o professor Cristiano Caixeta, que é oftalmologista aqui do Hospital da Santa Casa e também do Hospital Santa Isabel, e a nossa professora, a doutora Solange Bricola, que é farmacologista clínica, também docente aqui da casa. Uma boa tarde a ambos. 1, 2, 3, desculpe de novo. Quero agradecer a participação de ambos, sejam bem-vindos. Vamos tratar desse tema tão importante aqui sobre a questão da longevidade e a qualidade de vida dos nossos públicos acima de 60, gostaria de conversar com o professor Cristiano. Qual a importância do acompanhamento para a questão dos olhos para o público de 60 a mais? Sem dúvida nenhuma, essa é uma oportunidade muito grande de esclarecer a população sobre os cuidados básicos com a saúde ocular. Todos nós devemos procurar um médico oftalmologista para avaliar a nossa saúde ocular, principalmente acima dos 60 anos. Nós temos uma população nacional que vem envelhecendo, né, Solange? Sim. A gente vem trocando as informações sobre isso. E é fundamental a gente entender que, ao longo da nossa vida, você usou um termo muito interessante, que é envelhecer, mas envelhecer bem. Envelhecer com a saúde visual adequada é fundamental. E a gente vai, ao longo desse bate-papo, esclarecer algumas dúvidas de todos nesse sentido. Professor, essa questão do envelhecer bem, a questão da visão, é algo fundamental porque é um sentido básico do nosso dia a dia, né? Vital. E isso, para muitas pessoas com mais idade que acabam tendo problemas de visão, isso também gera um problema de depressão, uma série de exclusões do próprio processo do dia a dia, né? Com certeza. Assim como o doutor Cristiano bem pontuou, nós somos uma população brasileira que envelheceu mais rapidamente do que, inclusive, a população europeia, americana. A gente tem uma expectativa de vida que hoje está em torno de 74,1, 74,8 entre homens e mulheres. E há uma previsão que em 2025 nós seremos a população mais idosa do planeta. Ou seja, muitas coisas vêm a reboque disso. E muito bem o doutor Cristiano colocou, Álvaro, que junto com esta condição, você tem que tomar cuidado com vários aspectos da vida. Mas a saúde ocular é algo que reflete, talvez não assim trazendo tanto para o nosso lado aqui do nosso videocast, mas ele reflete autonomia, independência, né? Imagina alguém que sempre conseguiu enxergar, trabalhar e viver, e de repente você se vê assim tolhido dessa capacidade funcional. Isso vai refletir inequivocamente na depressão, no isolamento, no absenteísmo e claro, vida, num caso mais grave, vai te tirar do mercado de trabalho, do convívio social. Então, esse é um aspecto que tem que estar premente e acredito, doutor Cristiano, mais que ninguém vai conseguir nos colocar, que isso pode começar na atenção primária, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, esse talvez seja o ponto mais fundamental, porque nós muitas vezes acabamos olhando as questões do check-up, do olhar, o dia a dia e tal, só quando temos algum problema. Então, muitas vezes, principalmente os mais jovens, por não terem um problema direto de visão, não checam esse problema. E depois dos 30, 40, à medida em que a idade avança, a gente começa a ter algum probleminha, uma miopia, um astigmatismo ali ou aqui. E aí presbiopia, a gente começa a tentar avaliar. Mas a partir de que idade o ideal nós checarmos, né? Acho que desde recém-nascido, né? Tivemos o caso da filha do apresentador, do Thiago Leifert, né? Que é um caso raro, mas importante se destacar, a importância também de verificar isso desde a infância. Álvaro, é muito importante isso que você está comentando e assim, quando você fala de quando é a fase inicial, quando é a primeira consulta, você fez bem a colocação. Desde o berçário. A partir da sala de parto, todas as crianças, até por lei, existe a avaliação oftalmológica na maternidade ou avaliação do pediatra na sala de parto, com as avaliações primárias. O caso que você comentou do Tiago é um caso de retinoblastoma, é um caso que a gente acompanha muito junto com o Tiago e com a Dayana. A gente desenvolveu umas campanhas sobre a conscientização e isso vem
no que a gente chama muito atenção, que é a educação. O brasileiro não tem a educação de fazer a medicina preventiva e sempre a medicina curativa, que é muito mais cara e muito mais danosa. Então, quando a gente fala de campanhas de conscientização, como a do Tiago e da Dayana, que chama-se De Olho nos Olhinhos, que foi muito em conjunto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eu brinco muito com o Tiago e com a Day, que eles são as pessoas extremamente responsáveis, porque eles trouxeram à tona uma informação tão importante, mas de uma forma que a população consegue entender, né, a gravidade de tudo isso. E para isso a gente desenvolve tantas outras campanhas para a população, tanto da criança, do adolescente, quanto do adulto, e do adulto já com mais idade. A gente está falando de longevidade. Então a gente tem que trazer a pauta para essa população de 40 a mais, a questão dos erros de ametropias, como você falou, que são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é a vista cansada. Além da gente falar um pouco mais sobre catarata, sobre glaucoma, doenças que estão muito ligadas à população mais idosa, como diabetes, a hipertensão, que dão repercussão ocular. E eu acho que a contribuição da Solange aqui, quando ela fala que a população do Brasil envelheceu muito rápido, talvez as pessoas não tenham noção que agora em 2030 nós vamos igualar o número de pessoas abaixo de 14 com o número de pessoas acima de 60. Tá, mas o que tem isso a ver comigo? Tem tudo a ver na construção de políticas públicas de saúde ocular. Perfeito. E de política pública de saúde de uma forma geral. Previdência privada e toda essa condição e atenção primária na saúde. A gente tem que entender que a oftalmologia é uma das poucas áreas onde você consegue resolver quase 85% da demanda do paciente na atenção primária. E aqueles outros 15% que sobram para atenção secundária e terciária, se eles forem bem conduzidos preventivamente na atenção primária, você vai ter uma resolução muito mais fácil e muito mais barata. E quando a gente fala barata, não é só gastar dinheiro. Tudo que a gente economiza agora, a gente vai gastar no nosso envelhecimento. Tudo que eu fizer de saudável agora, eu estou poupando a minha qualidade de visão, que é no que a gente está falando. Então, eu acho que isso é muito importante a gente trabalhar essas pautas nesta linha de raciocínio para que todos entendam o quão importante é o envelhecimento saudável. Antes de passar para a professora, eu queria só voltar, o senhor colocou as questões do atendimento primário, secundário e terciário, só para a gente explicar para o espectador, para o ouvinte, o primário é o tratamento que nós temos ali já no consultório, né? É a porta de entrada, né? Se Exatamente, me permite até, Cristiano, é isso aí. Por favor. Isso que o doutor Cristiano colocou é de fundamental importância. Nos países super desenvolvidos, o que a gente tem? Uma medicina resolutiva na porta de entrada, na base, onde a gente vai conseguir, na UBS, tem a unidade de pronto atendimento, mas na atenção primária, na unidade básica de saúde, onde você está tratando seu diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol está alto, obesidade, nós inclusive vamos falar da síndrome metabólica, e de repente você não está pensando, isso que o doutor Cristiano bem sinalizou, tem ali uma repercussão ocular, você passa a ter uma retinopatia diabética, que se você acompanhar desde o início lá no postinho de saúde, você vai evitar intervenções mais caras, e não só do ponto de vista financeiro, mas para a qualidade de vida do paciente. Exato. Então, isso que a Solange falou é fundamental. Se a gente tem que pensar que no nosso país a gente tem em torno de 55 mil equipes de saúde de família. Muitas vezes a gente relega isso a uma... como se a gente achasse que o médico do posto de saúde ele é menos qualificado. Muito pelo contrário. Esse médico ele é uma peça fundamental nessa engrenagem, nesse ecossistema chamado saúde. É o primeiro contato, é o primeiro combate ali, né? É o primeiro combate. É o enfrentamento de todas as coisas, é o diagnóstico de tudo. E a relação médico-paciente desses agentes de saúde, aí eu estendo também para a equipe de enfermagem, a equipe técnica que auxilia esse médico na porta, no posto de saúde, na porta de entrada. O agente comunitário de saúde, que conhece como ele vive, onde ele mora. Como ele vive e é fundamental, porque é ele que leva a informação à capilaridade, àquela comunidade onde ele vai informar. A criança, a gente utiliza muito a criança na escola. Quanto mais informação a gente dá para a criança na escola, ela chega em casa e fala assim, vô, eu vi um médico do olho falando que o senhor pode ter problema no olho porque o senhor é diabético. O médico do olho falou que pode ter um problema porque o senhor é hipertenso. O senhor está controlando bem a sua diabetes? Está controlando bem a sua glicemia, a sua glicose? Está comendo direito? Pode comer isso? Exatamente. Pode comer aquilo? Então, esses formadores de opinião, eles ajudam muito. O professor na sala de aula, a criança levando a informação para casa, o agente comunitário, o médico do posto de saúde,
Tudo isso, como eu falei, né? é uma rede de atenção. É um ecossistema, né? É isso mesmo. Um ponto importante, a professora citou a questão da alimentação, né? Porque, de uma forma geral, nós temos aí uma preocupação com a alimentação por uma questão do peso. Sim. E pela questão, muitas vezes, do colesterol, ligado a um problema de pressão e tal. Exato. E, normalmente, a gente não avalia isso como um problema geral, né? Que pode dar repercussões, né? No rim, nos olhos, no fígado, no coração, em tantos outros órgãos, né? E do ponto de vista prático, quer dizer, qualquer tipo de problema, ele tem um processo sincrônico dentro do corpo, né? Ele está ligado dentro do corpo, né? E pode causar outros problemas. No caso dos olhos, que outros problemas nós temos de forma geral? Quais são as doenças mais comuns para essa população acima de 60 anos, professor? Excelente a sua pergunta. E é muito importante a gente dizer uma coisa. Enxergar bem não significa que você está com a saúde ocular em dia. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de trocar óculos, vamos brincar no comércio da cura. Não, no comércio da cura, na oftalmologia. Troca um óculos numa ótica, troca um óculos num profissional não habilitado e perde um grande momento, que é o momento do diagnóstico. O momento de se examinar. Perfeito. Quando você vai trocar os óculos no médico oftalmologista, ele vai fazer um exame de fundo de olho, ele vai medir a pressão dos seus olhos, ele vai fazer a sua biomicroscopia, ele vai fazer a sua gonioscopia. Então, ele vai fazer vários exames no momento daquela consulta, que aí vai cair onde você me perguntou. Eu vou conseguir diagnosticar um glaucoma de forma precoce, eu vou conseguir diagnosticar uma retinopatia diabética, uma retinopatia hipertensiva, uma degeneração macular relacionada à idade, eu vou conseguir diagnosticar o erro refracional, que é uma pequena parte do exame oftalmológico. Aí eu vou dizer se ele é míope, se ele é hipermétrope, se ele é presbita, se ele tem astigmatismo. A gente consegue, em toda essa cadeia, um diagnóstico muito precoce. Então, se a gente for falar das principais doenças em relação à idade de 60 a mais, eu acho que a gente não pode deixar de falar de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva e degeneração macular relacionada à idade. Perfeito. Eu acho que a gente, com esses 5 tópicos, porque o nosso tempo é curto, a gente vai abranger uma grande parte da população. Um ponto, o senhor tocou no fato das clínicas e dessa cura, né, dessa comércio suposta da cura, comércio da cura. Muito bem colocado. Eu estendo isso a uma pergunta minha professora, que não é só o comércio. Então, de um lado, você anda pela cidade, tem várias portas onde você vê lá, a consulta é gratuita, faça o seu óculos aqui e tal, né? Faça seu óculos em 1 hora, R$100 e tal. Isso é um pouco... A brincadeira, no final das contas, não tem almoço grátis, né? Alguém vai pagar essa conta. E muitas vezes a pessoa que está ali fazendo, por melhor intencionada que ela seja, ela não tem qualificação para tanto, né? E o outro aspecto, dentro dessa linha, são os chazinhos... os fitoterápicos e outras coisas. As bênçãos. Né? E também entramos na questão religiosa, né? Muitas vezes as pessoas, não, vamos curar, jogue o seu óculos, né, e tal. Aí eu pergunto para vocês dois que são profissionais da ciência e da saúde, como é que fica isso do ponto de vista prático? Porque, infelizmente, neste campo, a ciência, infelizmente, tem pouca aderência. E porque tem muitos adversários. E as pessoas acabam usando a questão religiosa, a questão do parentesco, da proximidade, para sugerir uma dessas clínicas ou até um remédio caseiro para resolver algo. Como é que a gente pode trabalhar essas questões no dia a dia? Eu acho que eu começo porque isso é a questão da adesão ao tratamento, porque o Dr. Cristiano pontuou muito bem os 5 aspectos que podem ter repercussões importantes das situações clínicas que são advindas de outras. Essas outras, por exemplo, o diabetes, de repente ele não faz essa conexão que ele pode ter a retinopatia diabética, nefropatia diabética, a neuropatia diabética, e ele não faz adequadamente o seu tratamento, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de atividade física regular, do ponto de vista de adesão ao tratamento. Então, e quando a gente fala em tratamento, isso aqui abre um leque enorme. Sim. O primeiro dele é que nós estamos falando com pessoas 60 a mais. Existe uma coisa que é uma regra geral para o uso de medicamentos, né? Que é alterações na farmacocinética e na farmacodinâmica. Parece nomes estranhos, mas o que o medicamento faz com o nosso corpo e o que a gente faz com o medicamento. Acontece que esse fluxo do medicamento para uma determinada situação,
ele modifica à medida que a gente envelhece. Modifica de forma, assim, importante. Existem perdas importantes na eliminação do medicamento, na função renal. Existe perda importante na absorção, na distribuição, que compromete a resposta do medicamento. Muitas vezes, qualquer medicamento ele tem uma dose X para uma pessoa de 20, 30 anos. Esse mesmo medicamento, nessa condição clínica, para um paciente com 60, 70, 80, hoje a gente tem os ambulatórios nonagenários, é para onde queremos ir. Responde de forma totalmente diferente. Ajuste da dose, da frequência, que é a posologia. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Adesão ao tratamento que o médico prescreveu. Seu farmacêutico clínico vai poder orientar muito no tocante a risco de interação com o alimento, interação com outro medicamento, melhor horário para tomar esse medicamento, os colírios, técnica de aplicação dos colírios, intervalo entre os diferentes colírios, de repente, para não incorrer no risco de uma reação adversa, no risco de uma interação medicamentosa. Mas o nosso maior inimigo, vamos chamar assim, são essas tendências paralelas. O vizinho, o amigo, o profissional de fé, até como você bem colocou, bem intencionado. Mas a questão é que não dá para prescindir do que está prescrito para você e levar em consideração tudo que você tem de prescrição e trocar por chazinhos. Ah, é um chazinho, se não fizer bem, mal não faz. Não é verdade. Faz mal, né? Muito Faz mal. Interações, sangramentos, uma série de repercussões clínicas. Chás, fitoterápicos, algumas ervas, medicamentos sem origem. Então, não se deve fazer isso de jeito nenhum e se deve seguir rigorosamente a prescrição do seu médico. E aqui, falando em 60+, a gente incorre num probleminha, que é os múltiplos prescritores. Né? Então, ele conheceu o Dr. Cristiano como oftalmo, que levou em consideração todo o histórico desse paciente antes de elaborar a prescrição e o seu diagnóstico. Mas aí tem uma intercorrência que ele vai na UPA, perto de casa, e o médico que está ali no pronto-socorro, ele não vai ter tempo de fazer esse levantamento de tudo que ele já vem tomando. Ele teve uma outra intercorrência, passou numa UBS, se é uma senhora, passou no ginecologista, passou no cardiologista, e infelizmente a gente ainda não tem um prontuário integrado que você possa acessar e saber tudo que esse paciente tem e que está prescrito para ele. Então, quando a gente faz uma investigação, que a gente fala o brown bag test, quer dizer, vamos pôr tudo numa caixa de sapato e ver o que você tem em casa, você encontra um monte de coisa. Aí não é mais uma caixa de sapato, né? Um monte. Uma caixa vários gigante, né? Anti-inflamatórios, vários antibióticos, não é, doutor? A Solange tocou num ponto crucial. Tá? Toda vez que você vai, e é engraçado que quando você faz a anamnese num consultório oftalmológico, muitos pacientes, doutor, mas por que o senhor está me perguntando que remédio eu uso? Porque existem, o que a Solange falou, a interação medicamentosa. Sim. O paciente ele não é um olho, ele não é um rim, ele não é um coração. O paciente é um ser humano, um conjunto global. E eu tenho que entender cada medicamento que ele está usando para que aquele paciente tenha o máximo da sua medicação. Muitas vezes o efeito de uma droga corta a droga seguinte, ou potencializa aquela ação. Muitas vezes o paciente que usa colírio, todo mundo acha que colírio é um remédio que não faz mal para ninguém, que não atrapalha em nada. Pacientes que têm problemas asmáticos, tudo isso, se eu usar determinadas drogas, eu posso colocar um beta-bloqueador. Eu não ia nem falar no nome, mas a Solange já tocou o nome técnico. Mas isso pode fazer, eu posso desencadear uma crise asmática, eu posso levar esse paciente para um hospital com algumas gotas de colírio. Exato. Uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, a gente luta há muitos anos na tentativa de retenção de receita para uso de corticoide. Por que a gente briga por isso? Assim como o antibiótico, a receita é retida, hoje existe um uso indiscriminado de corticoide, tanto via oral quanto injetável. E o corticoide, ele é a primeira causa de glaucoma secundário. E o glaucoma é uma doença que pode levar à cegueira. O uso inadvertido de corticoides, seja ele via oral ou através de injeções, ele pode, naqueles pacientes que têm predisposição, levar a uma crise de glaucoma agudo, levar um glaucoma crônico, e isso pode levar à cegueira daquele paciente. E isso de forma irreversível. O que eu perdi na qualidade de visão, eu não reverto mais. Então, por isso é tão importante a gente entender o paciente como um indivíduo completo e tratá-lo de forma completa.
Ok, quero agradecer a participação do Dr. Cristiano Caixeta, que é oftalmologista aqui do Hospital Santa Isabel, e também da professora Solange Bricola, que é farmacologista aqui da universidade, ambos tratando sobre essa importante situação da saúde dos olhos aqui. Obrigado, foi um prazer tê-los aqui, espero que possamos conversar mais vezes a respeito do tema. Com certeza, foi um prazer enorme. Eu acho que isso sensibiliza a população e a gente tem que ouvir isso mesmo e passar a levar isso muito a sério. Porque o sistema de saúde está aí para nos absorver, mas isso pode ser muito mais tranquilo, menos custoso do ponto de vista da qualidade de vida. Sem dúvida, eu só quero agradecer a oportunidade. Eu acho que esse é um momento muito importante, estou à disposição para a gente discutir vários outros temas nessa linha. Muito obrigado. Nós que agradecemos e daqui a pouco mais informações em um outro programa para você que fica disponível aqui na internet. Até mais.